Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à Casa do Coração Virtual, a Casa do Coração de cada um de nós, né? Para mais um estudo nosso das sextas-feiras. Então, que o Mestre Jesus, através dos seus benfeitores espirituais, possa nos acompanhar nessa live de hoje, né? Nessa nova modernidade. O assunto que a gente traz hoje é o medo à luz da doutrina espírita. E, como eu falei antes, o livro que deu a mim essa intuição é esse, O Medo à Fraude que nos Aprisiona, de Josué Douglas Rodrigues. Ele é um espírita novo, mas ele foi muito cuidadoso, ele chegou a dizer que ele foi ortodoxo em colocar no livro as ideias que estão exatamente de acordo com a doutrina dos espíritos. Ele não quis fugir do assunto para que a gente conseguisse olhar o medo de uma forma mais espiritual. E ele diz que no Evangelho segundo o Espiritismo, a palavra medo aparece de uma forma mais acentuada na parábola dos talentos. A gente teve a oportunidade no ano passado de falar sobre elas 2 vezes aqui. Falei uma vez, Genésio falou outra, e a gente conversou sobre essa parábola, a parábola dos talentos, aonde o servo que ganha apenas 1 talento, ele enterra o único talento dele por medo de perder, por desperdiçar aquele talento, e ao ter que devolver ao patrão o fruto do seu trabalho, ele devolveu apenas 1, ele enterrou, né? Então aparece lá que ele enterrou o talento dele por medo, né? Já aparece ali essa frase da parábola dos talentos. No livro Nosso Lar, que é um livro da série de André Luiz, o Nosso Lar é o livro que a gente tem que ler aos 20, aos 40, aos 60, porque cada vez que a gente lê, a gente encontra uma linha diferente, uma coisa diferente. Narcisa diz no capítulo 42, ela diz a frase até muito forte: consideramos o medo um dos piores inimigos das criaturas. E logo a seguir, no capítulo 43, ela faz menção à escola contra o medo. Se lá no mundo espiritual, lá no nosso lar, existe uma escola contra o medo, pelo menos curiosidade nós temos que ter para saber o que se ensina nessa escola. E os espíritos nos ensinam que o medo é inerente ao ser humano. O medo, ele pode ser saudável e pode ser patológico. E medo todos nós temos. E é inevitável você dizer que você não tem medo. De alguma forma você tem medo. E esse medo, ele precisa ser diagnosticado, você precisa saber qual é o medo que você tem para começar os tratamentos. Então, ele começa falando do medo que é saudável, o medo da preservação, o medo da prevenção. E o melhor exemplo para isso é a história da cobra. Se eu vejo uma cobra, eu vou sair correndo dessa cobra por precaução, para me prever, por medo da cobra. Apesar de que os biólogos dizem que as cobras que têm uma fenda no olho igual ao olho de gato, elas não são venenosas. Mas eu que não vou chegar lá perto da cobra para ver se o olho dela tem uma venda ou não, né? Uma fenda ou não. Então, é o medo da preservação, é o medo da precaução, é o medo que nós todos estamos vivenciando agora como ferramenta de aprendizado. O medo que nós estamos passando de sair à rua sem máscara, de irmos à aglomeração, de sair de casa sem necessidade, é o medo da preservação, que ele é saudável. Se não cuidarmos, ele se torna patológico. Outro medo também, que é um medo saudável, que é um medo que até os gregos inventaram uma palavra para esse medo: expectativa. É o medo da espera, é o medo de quem espera pelo seu ser amado, é o medo de quem espera por resultado de uma prova, de um emprego, mas ele é um medo saudável. Se não tratarmos, ele se torna patológico. Tem o medo dos médicos. Tem gente que não está indo a médico, tem gente que não vai a médico porque tem medo dos médicos. Vocês já ouviram falar da síndrome do jaleco branco?
Se você vai aferir, se você vai medir a pressão de alguém, você tá com seu jaleco branco, tem pessoas que só de ver você vestido de médico já dispara o coração, começa a suar frio e você tem que esperar ela voltar à calma para aferir a pressão de novo. A síndrome do jaleco branco. O que está acontecendo muito ultimamente, as pessoas estão com medo de procurar o médico, o material, a medicina. Estão com medo. Então existe esse medo que a gente já começa a ter que saber por quê, para começar a tratar. Medo da mediunidade. Todos somos médiuns. Isso está lá escrito no Livro dos Espíritos. E você já viu algum médium não ter medo? A mediunidade, o medo da mediunidade é necessário, porque você precisa estudar, você precisa se instruir para saber como é que funcionam os mecanismos da mediunidade. Se você não se instruir, o medo vai tomar conta de você e você não vai poder trabalhar a sua mediunidade para o bem, como ela foi feita para ser trabalhada. Então, às vezes, o medo é necessário para que você entenda como funciona o mecanismo, estude e é o medo como ferramenta, né? A gente pode falar também do medo da rejeição. Esse é um medo que os espíritos dizem que é um medo muito comum entre os jovens. Porque os jovens, eles querem ser aceitos dentro do grupo que ele faz parte. E para isso, às vezes, eles assumem certos comportamentos que não são nem dignos e não são comportamentos deles. Eles aceitam um comportamento para ser agradável, para participar daquele grupo. É o medo da rejeição. É o medo da rejeição que leva ao medo da solidão. É importante a gente conhecer que existem todos os medos, porque de alguma forma ou outra a gente tem esses medos que são patológicos, são saudáveis a partir do momento que eles não trazem para a gente sintomas que prejudiquem a nossa saúde. Nós precisamos ter os medos que são ferramentas para a nossa evolução, como os espíritos nos ensinam. Os espíritos também falam dos monstros de papelão. Os monstros de papelão são aqueles medos que não acontecem, que se desfazem como fumaça. Pense aí, a gente que tem mais de 21 anos, né? A gente que tem mais de 21 anos, nós já passamos várias noites sem conseguir dormir, várias noites em branco, várias noites atormentados por problemas que nunca aconteceram. São problemas que a gente cria, nós nos preocupamos, são os medos que nós temos que às vezes não acontecem, são medos que estão na nossa imaginação. Isso acontece demais, eu tenho certeza que acontece comigo, acontece com a Alexandra, acontece com todas as pessoas. Porque o medo, como dizem os espíritos, é inerente ao ser humano, é uma ferramenta que é necessária, mas Emmanuel nos diz que em breve o medo não fará mais parte dos sentimentos dos humanos. Para isso a gente vai ter que primeiro entender o medo, saber como tratar e saber como nós fazemos para que ele não continue a fazer parte dos sentimentos humanos. Nós vamos precisar fazer isso e os espíritos nos ensinam isso também. Nas questões 919, nas questões 919A, Santo Agostinho ele faz um roteiro do autoconhecimento. A gente precisa do autoconhecimento. A gente precisa entender quais são os nossos medos. A gente precisa ter coragem para assumir que eu sou impaciente. Eu preciso ter coragem para assumir que eu sou intolerante. Eu preciso ter coragem para assumir que eu tenho preguiça. Eu preciso ter a coragem para assumir que eu tenho preguiça de lavar a panela. Lavar a panela é uma coisa impressionante. Eu acabo de almoçar, aquele almocinho gostoso, aquela coisa gostosa que você acabou de fazer uma refeição, que hoje em dia quem faz 3 refeições, né, é uma dádiva. As pessoas estão se prejudicando tanto que 2 refeições já vai estar passando a ser o normal da nossa realidade atual. Então, você almocinho gostoso, aí vem aquela panela para você lavar. Aí você fala, tem um nojinho dessa panela, ou então, se eu for segurar essa panela, eu não vou poder lavar porque vai me dar uma dor na lombar, né? É o medo da panela. É o medo se escondendo embaixo da preguiça e da justificativa. E o Genésio falou muito bem essa semana na nossa palestra de quarta-feira sobre a preguiça, né?
A preguiça, os espíritos nos dizem que ela é o princípio motor do medo. E ao mesmo tempo que ela é o princípio motor do medo, ela faz um círculo vicioso com o medo. Por quê? A preguiça me leva à ignorância. A ignorância no modo de falar, de ignorar, de não querer aprender. A preguiça me leva à ignorância, que a ignorância me leva ao medo. E ao medo me leva à preguiça. Os espíritos nos dizem que isso forma um círculo vicioso. Eu vou ser bem sincero para vocês. Eu invento essa história de preguiça, de medo de lavar panela, porque é preguiça. Eu prefiro muito mais ficar sentada ali depois do almoço assistindo Netflix. E isso é normal. A gente dá uma justificativa para preguiça. Preguiça sempre existe uma justificativa. E a gente precisa vencer esses medos. E para vencer esses medos, como diz Santo Agostinho, a gente precisa conhecer quais são eles, né? Muitos autores, eles dizem que a maioria dos medos, ou se não, todos eles, vêm do medo da morte. E aí os espíritos já nos falam, nos ensinam, nós espíritas entendemos que a morte não existe, que nós somos espíritos imortais, que a nossa verdadeira pátria espiritual não é aqui, que eu estou aqui de passagem numa escola de aprendizado para cometer meus erros, é aqui que eu venho errar, eu tenho o direito de errar aqui, o que eu não posso ficar é me atazanando com esse erro, né? Fazendo com que esse erro me torne aquele homem velho que fica preso às coisas do passado. Isso eu não posso. Eu tenho que saber que eu errei e consertar, porque aqui é o lugar para eu errar. E eles falam que a maioria dos medos vem do medo da morte. Quem não tem medo da morte? A gente tem que lembrar aqui o episódio de Chico Xavier no avião para Uberaba, que quando o avião começou a entrar num parafuso, ele gritava tanto socorro, socorro, meu Deus, eu não quero morrer, que o seu espírito mentor, Emmanuel, eu tenho que vir dar aquele puxão de orelha amigo nele e dizer: Chico, se você está com medo, o que você vai transmitir para as outras pessoas? E é isso importante. Se você tem um medo e transmite para outras pessoas, esse medo forma um círculo de medo que se propaga com velocidade e se propaga cada vez mais. Então, é necessário que você não transfira o seu medo para os outros. E André Trigueiro ele faz uma comparação muito importante sobre essa questão. Nós estamos vivenciando muito o medo da morte. Talvez seja esse o aprendizado para o momento. Porque, independente de nossa religião, crença ou filosofia, a gente não pode esconder falar sobre a morte. Muitos de nós fazemos assim: não quero nem falar sobre isso. Isola, não quero falar sobre isso. A morte existe e qualquer que seja a sua filosofia, a gente tem que passar isso para os nossos filhos, para os nossos tutelados, por aquele que eu ensino. Porque se ele entender que a morte é uma coisa natural e não sofrer mais com a morte, quem sabe no futuro o nosso planeta seja um planeta que não vai mais precisar do medo como ferramenta, assim como Emmanuel disse lá no começo. Então a nossa missão, mesmo que eu tenha medo e eu ainda esteja com medo dentro de mim, que é natural, a gente só precisa tratar isso, eu tenho que passar para os meus tutelados a questão de que a morte é natural, porque como dizem os espíritos, a maioria dos medos vem do medo da morte. Divaldo Franco, ele fala brilhantemente sobre o distúrbio do pânico. Eu vou ler para que a gente possa não perder exatamente qual foi o raciocínio dele quando ele fala sobre o distúrbio do pânico. Ele diz assim: o distúrbio do pânico tem origem no passado espiritual de cada um de nós. O distúrbio do pânico tem origem no passado espiritual de cada um de nós. Ele pode ter uma origem de natureza culpa de ações que nós praticamos e ninguém soube, mas a nossa consciência sabia. Nós escapamos às leis que fazem justiça terrena, mas a questão ficou esculpida em nosso mundo interior. Chamaríamos o mundo interior de inconsciente, olha que bacana isso. E o inconsciente profundo, que para nós tem a sede no pé do espírito.
Então, o nosso inconsciente profundo, que nem diz Divaldo, está no perispírito. Quando nós desencarnamos, nós levamos o nosso perispírito, que é o nosso HD de memória, e quando nós voltamos, nós trazemos ele de volta com a memória que nós tivemos. Então, isso é importante. Ele falou que mantenha nessa memória. Então, o indivíduo nasce com um certo sentido de pavor, a gente já nasce com aquele sentido de pavor, e à medida que vai enfrentando o mundo, esse pavor se apresenta como animosidade, antipatia a determinados comportamentos, que logo se tornam em fóbicos, em medos, em receios profundos. E esses conflitos se tornam conflitos psicológicos que levam ao desconforto do sistema nervoso central. Então, são as doenças psicossomáticas, nós já trazemos no nosso perispírito e em determinado momento elas se manifestam. São as doenças que não têm causa microbacteriana, são doenças mentais. Isso é importante. A gente aqui no nosso trabalho de limpeza espiritual, a gente faz a energização do nosso sistema nervoso central, que é dividido em autônomo, simpático e parasimpático, para que a gente possa ter esse sistema nervoso central controlado, porque quando a gente está com o sistema nervoso central descontrolado, os neurônios eles não podem mandar com serenidade a mensagem que a gente precisa. E aí vem a questão das fobias, dos medos, da ansiedade que está muito ligada com medo. Mas quais as ferramentas que nós temos para poder tratar tudo isso? Uma das ferramentas básicas que os espíritos nos dizem é a prece. Por quê? Na questão 460 do Livro dos Espíritos, os espíritos nos dizem que eles podem influenciar no nosso pensamento e ações bem mais do que nós podemos imaginar. Quando nós estamos com medo, nós começamos a emanar pensamento de angústia, pensamento de revolta, nós atraímos para perto de nós irmãos sofredores que querem nos ver sofrer mais. Então é um medo que aproxima de nós entidades que estão precisando de esclarecimento, assim como nós, mas pode nos prejudicar, sim, e é o medo que nos traz uma aproximação. Isso é importante a gente lembrar disso. Primeiro, a prece. Segundo, a assistência psicológica. É importante que a gente tenha uma assistência psicológica, tanto quanto a gente tenha uma assistência espiritual. E a Casa do Coração, a gente fala isso com muito orgulho, tem desde março até hoje oferecido via internet, via direct, atendimento fraterno para todos aqueles que precisam. Só temos que agradecer a esse trabalho da Casa do Coração, que é feito com muita seriedade, muito carinho pelas pessoas que são voluntárias, oferecendo para nós o atendimento fraterno para esses momentos de dificuldade que nós estamos passando em relação ao medo. Mas Divaldo fala uma coisa muito importante também, que aí eu gosto de falar. Sabe uma das ferramentas contra o medo? A respiração. A respiração diafragmática. É a respiração que os oradores fazem, os atletas fazem, os jogadores de futebol fazem para acalmar antes de uma tarefa difícil. É uma respiração em que você vai estufar um pouquinho a barriga para que o diafragma se movimente. Quando o diafragma se movimenta, você trabalha as questões do sistema nervoso central. Se você vai trabalhar o diafragma, vai fazer a respiração retendo um pouco de ar nos pulmões, para quê? Para que faça a limpeza do sangue e vai soltar o ar devagarzinho para que elimine o gás carbônico. Tudo isso trabalha o seu sistema nervoso central e melhora nos momentos de pânico, de medo. Vamos tentar? Só essa respiração? Então você pode colocar a mão aqui sobre o abdômen e você, na hora que você for inspirar, você expira crescendo a barriga. Prende o ar nos pulmões por 2 minutinhos e solta o ar devagarzinho. É a nossa respiração diafragmática, dita por Divaldo nas suas palestras e nos livros de Joana de Ângelo, que é muito importante no momento do nosso pânico. Muito importante também o autoconhecimento, a gente vem falando isso o tempo todo, a gente entender o que está acontecendo com a gente para tratar. A boa leitura no momento que a gente estiver passando por nossos momentos de dúvida, ansiedade e medo, e acima de tudo, a fé e esperança.
que nos trazem a certeza que nós vamos buscar a transformação necessária se não tivermos a preguiça, né? A preguiça, a mãe do medo, assim a gente pode chamar. Muito obrigada a todos pela oportunidade. Paz, muita paz a todos.